Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui do PVBI11, que está caindo aproximadamente 20% nos últimos 12 meses, uma queda bastante acentuada. E vamos tentar entender o que está acontecendo com o fundo. Mas antes, já deixa aqui nos comentários se você tem o PVBI11 em carteira. Então pessoal, o PVBI11 no último fechamento estava sendo negociado a R$ 80,28, no mês atual está caindo 4,19%, e nos últimos 12 meses está caindo 19,34%. Parte dessa queda recente do fundo se deve pelo aumento das taxas de juros e por ser um fundo de lajes corporativas, ele acaba sofrendo mais nesse período. Mas não é só isso que está afetando a cotação do PVBI. Um dos fatores pode estar relacionado aos dividendos. Nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 7,90, que corresponde a um dividend yield de 9,84%. Mas como nós podemos ver aqui abaixo, o dividendo caiu cerca de 10 centavos. O fundo estava pagando 65 centavos e o último pagamento foi de 55 centavos, como nós podemos ver aqui. E esse pode ser um dos motivos que derrubou o valor do fundo. Até porque esse valor de 55 centavos não se torna muito atrativo em termos de yield, já que o rendimento mensal fica por volta de 0,65% ao mês. Atualmente o fundo negocia com um PVP de 0,76, ou seja, o fundo está com um desconto de 24% em relação ao valor patrimonial de R$ 105,13, mas vamos dar uma olhada também no último relatório divulgado pelo fundo. Olhando para os principais destaques de setembro, o fundo não teve nenhuma movimentação de inquilinos no mês de setembro. Dessa forma, a vacância física permaneceu a mesma em 15,7% e a vacância financeira em 7,3%. Essa diferença na vacância acontece porque o fundo possui alguns ativos que pagam para o fundo uma renda mínima garantida, mesmo estando vagos, como nós veremos mais à frente no relatório. O ponto positivo do mês é que o PVBI conseguiu concluir alguns reajustes e revisionais em setembro. Foi realizado um reajuste referente a 1.489 metros quadrados e também foi assinada uma revisional de 1.520 metros quadrados. E isso deve aumentar um pouco a receita do fundo, sendo que o fundo ainda possui mais 3 revisionais previstas até o final desse ano. Aqui abaixo temos um histórico de distribuição por cota. Como nós já havíamos comentado, nesse mês o valor caiu para 55 centavos. Atualmente o fundo possui uma pequena reserva acumulada de 16 centavos. Como nós veremos mais abaixo, essa reserva era de apenas 1 centavo, mas o fundo optou por segurar 15 centavos no mês de setembro. Olhando para a rentabilidade do PVBI, o fundo tem uma performance de 13% desde o seu início, perdendo assim para o CDI no período, com 36%, e para o IFIX no período, com 21%. O fundo até esteve acima desses dois parâmetros de comparação no final de 2023, mas como do início do ano para cá a cota está caindo muito, ele acabou ficando um pouco para trás. Atualmente o PVBI está com 166 mil cotistas, esse número vem se mantendo estável de fevereiro para cá. E aqui mais abaixo nós chegamos na carteira de ativos do fundo. O PVBI possui 7 imóveis com uma ABL total de 84 mil metros quadrados. São imóveis muito bem localizados, mas o fundo precisa resolver algumas vacâncias, como no imóvel Union, que está com 84% de vacância, e também no Vila Olímpia, que está com 34%. Mais abaixo aqui a gestão traz a localização de cada imóvel. Como nós havíamos comentado, são imóveis de alta qualidade e muito bem posicionados, sendo 79% classificados como AAA e todos estão localizados em São Paulo. Aqui nós podemos ver que o ativo mais importante para o fundo em termos de receita é o FL, com 35%. Em relação aos contratos, 73% são contratos típicos e o fundo possui 27% que são renda mínima garantida. E aqui um ponto de atenção, pessoal, é que essa renda mínima garantida vai diminuir nos próximos meses. Esse foi um dos motivos que pesaram para a queda do dividendo, como nós vamos ver mais abaixo. Olhando para os indexadores, 44% está atrelado ao IPCA e 29% ao IGPM. E em relação aos reajustes de contrato, o fundo ainda possui um pouco de reajuste para novembro e dezembro. Mais abaixo, olhando o vencimento dos contratos, 34% vencem de 2030 em diante. Em 2025 tem somente 5% de contratos vencendo
e em 2024 tem 13% ainda. Como nós mencionamos anteriormente, o fundo ainda possui um pouco de revisional neste ano, que pode aumentar um pouco a receita do fundo. Aqui nós temos um gráfico do histórico de vacância. A vacância física se mantém nesse nível de 15% há alguns meses, mas se o fundo quiser voltar a distribuir dividendos maiores, precisa diminuir essa vacância. E mais para baixo aqui, no relatório, a gestão trouxe um panorama em relação à RMG, explicando de forma simples a renda mínima garantida. Basicamente, o fundo comprou esses 5 imóveis, pagando um pouco mais por eles, e em contrapartida, por esses imóveis terem uma parte de vacância, o vendedor ele fica responsável por pagar uma renda para o fundo, por um determinado período. Mas que, como nós podemos ver aqui nesse gráfico, essa renda ela está acabando por parte de alguns imóveis. Por exemplo, o imóvel FL, essa parte azul escura aqui, é o que o fundo recebe de aluguel dos locatários, e esses 32% é o que está vago e o fundo recebe em renda mínima garantida. Só que essa renda está acabando e o fundo não conseguiu locar esses espaços vagos, e com isso a receita deve cair um pouco nos próximos meses, e por isso a gestão já se antecipou e diminuiu o dividendo do fundo. Então é isso, pessoal. Passamos aqui pelos principais pontos do fundo. O fundo está bem descontado, pois caiu muito nos últimos meses. Precisa tentar diminuir essa vacância do fundo para tentar aumentar esse patamar de dividendos, porque senão no curto prazo a cotação pode sofrer um pouco, já que a cota se ajusta de acordo com o dividendo pago. Mas o ponto positivo é que o fundo possui excelentes imóveis e não possui nenhuma alavancagem. No vídeo de hoje é isso, pessoal. Fico por aqui e até mais, pessoal.